Boa tarde, pessoal. Meu nome é Yuri. Eu sou atualmente o diretor de marketing da Minerva Bots. Eu queria agradecer primeiramente o convite por estar tendo essa oportunidade de apresentar para vocês a equipe, falar um pouquinho sobre como a gente funciona. E basicamente a gente é a equipe de robótica da UFRJ, é uma equipe de competição que já tem surgiu em 2012, né? Com já 8 anos de história que a gente tem conquistado troféus pelo Brasil inteiro. E a gente, os nossos números atualmente é que a gente tem 38 membros de diversas graduações da UFRJ, não só da engenharia, mas também de outros prédios já também passaram pela Minerva Bots. A gente, nesse tempo, já conquistou 52 troféus nas 4 grandes categorias, que eu vou falar mais para frente quais são. E a gente atualmente tem 7 equipes de projeto, com mais robôs do que equipes de projeto, porque tem equipes que têm mais robôs do que mais robôs em uma equipe de projeto. E atualmente a gente conseguiu chegar no ranking da Robocó, que é a empresa que organiza a maioria das competições pelo Brasil de robótica. A gente é a 11ª melhor equipe de robótica, né? Então, em 8 anos, a gente já conseguiu conquistar esse lugar no ranking, com equipes que já existem já há muito mais tempo que a gente, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre a missão, os valores que a gente tem dentro da equipe, e depois falar um pouquinho sobre a estrutura, para vocês entenderem como a gente funciona como equipe de competição. A nossa missão principal é promover a robótica e a automação para os alunos, de maneira que eles possam colocar na prática, né, o que eles aprendem em sala de aula. Então, todo o conhecimento teórico que eles adquirem, a gente... Perdão? A gente gostaria que eles colocassem esse conhecimento na prática para formar um profissional melhor, um engenheiro melhor. Então, a gente acredita que essa missão pode ser alcançada por 3 pilares básicos, né, que regem a nossa missão, né? Então, a gente acredita que o membro da Minerva Bots ele tem que ter principalmente a paixão por vencer, o espírito de dono e o espírito de equipe, para que ele possa fazer um trabalho de excelência, e é o que a gente avalia nos nossos candidatos quando eles prestam o nosso processo seletivo. Então, vou explicar um pouquinho sobre como funciona a equipe, a estrutura interna dela. A gente é dividido entre a diretoria executiva, a coordenação e os membros de projeto e líderes, né? Então, como vocês podem ver aqui em vermelho, a gente tem a diretoria executiva, que é formada pela capitania, a diretoria de marketing e a diretoria financeira. E junto com eles tem a coordenação, que é dividida nas 3 áreas que a gente trabalha dentro da equipe, que é eletrônica, programação e mecânica. Então, essa parte aqui em vermelho e a parte verde é o que a gente chama de gestão dentro da equipe, que é a responsável por gerir a equipe para alcançar os objetivos que a gente tem durante aquele período ou aquele ano. Juntamente, a gente também tem a coordenação de processo seletivo, onde a gente tem um cargo de 6 meses, onde essa pessoa que é escolhida vai ser responsável por gerir todas as etapas do processo seletivo e garantir que novos membros entrem na equipe e continue o ciclo de renovação. Também dentro da diretoria de marketing, a gente tem os assessores de marketing, que também são 6 meses de cargo, onde eles vão auxiliar na produção do material, na gestão do marketing da equipe, tanto externo quanto interno. E a gente tem os projetos, né? Os projetos são formados por basicamente 2 cargos, né? Que são o líder de projeto, que ele vai ser responsável por garantir que aquele projeto esteja funcional para uma competição, esteja funcionando, que as tarefas a serem desenvolvidas naquele período estejam sendo feitas, né? E os membros de projeto que efetivamente vão realizar essas tarefas, né? Os membros de projeto são divididos nas 2 áreas técnicas, que são mecânica e eletrônica e programação. Tirando a diretoria executiva, todos os nossos membros têm 6 meses de cargo. Então, a cada 6 meses, há uma renovação na equipe, um rodízio entre esses membros, entre esses diversos cargos que tem aqui. Tirando a diretoria executiva, que assume um compromisso de 1 ano de cargo, e é mudada a cada eleição a Assembleia Geral da equipe.
Então, vou depois citar rapidamente as responsabilidades de cada cargo. O capitão ele tem, basicamente, a responsabilidade de acompanhar as diretorias e integrar as diretorias. Ele, basicamente, vai ter uma visão geral de gestão da equipe. Então, ele precisa fazer um plano de gestão estratégica do que ele quer para a equipe naquele tempo, naquele 1 ano de gestão, além de garantir a manutenção do regimento da equipe e dos processos que acontecem, tanto os burocráticos quanto os financeiros. E assim vai. Então, o capitão tem, embora a gente tenha essa visão de uma gestão de uma hierarquia horizontal, ele vai ter responsabilidades maiores com relação à equipe, tanto no âmbito externo quanto no âmbito interno. E a gente também tem a diretoria de marketing, que vai ficar responsável pela divulgação interna e externa da equipe, manutenção do nosso site, que a gente recentemente refez o nosso site, que está online atualmente, já também está no site da Poli, e a elaboração das peças publicitárias para divulgação, tanto para patrocinadores, quanto para representar dentro da UFRJ. Então, o diretor de marketing tem que se preocupar com essa representatividade, como ele vai passar a equipe, tanto dentro da UFRJ, na Politécnica, na Decania, os departamentos de engenharia, como também fora, para os possíveis patrocinadores, pessoas que tenham interesse em ajudar a financiar projetos e custos que a equipe tem. E o diretor financeiro fica responsável, né, por gerir o controle, o fluxo de caixa da equipe e promover uma saúde contábil dos projetos, dos orçamentos que os projetos vão demandar para aquele período, para que tenha um controle e não haja gastos desnecessários com relação a esses projetos, além de supervisionar as compras que vão ser feitas dentro da equipe. E o estoque do que a gente tem naquele período, tanto do maquinário, como está a relação da manutenção do maquinário, quanto do material que a gente usa para produzir os nossos robôs. Bom, e os coordenadores de projeto eles vão estar mais perto, né, dos projetos em si, e eles vão ser responsáveis por acompanhar o projeto de perto e o avanço dele para o preparo para uma competição. Então, eles geralmente são pessoas que já têm um conhecimento de equipe já mais avançado, eles já dominam alguns conhecimentos técnicos que adquiriram dentro da equipe, então eles vão gerir rapidamente, eles vão ajudar a gerir esses projetos para que eles alcancem os seus objetivos numa competição. Então, eles vão fazer esse acompanhamento junto com os líderes do projeto e atualizar para a diretoria executiva e também acompanhar os membros em si, como estão o desempenho deles com relação à faculdade e também à equipe, para esse trabalho seja conciliado com todos os âmbitos. Beleza? E a responsabilidade dos líderes é garantir que o projeto esteja atualizado, que as tarefas vão ser cumpridas pelos membros e que esse projeto esteja funcional para uma competição. Então, ele tem que zelar por todo o material que tem dentro do seu projeto, preparar esse robô para a competição, gerir, né, como é que vai ser a distribuição das tarefas durante aquele projeto naquele período. A escolha de cargos. Basicamente, a diretoria executiva é escolhida através de uma Assembleia Geral, que é feita de 12 em um ano, onde os membros vão escolher qual vai ser a composição da diretoria geral naquele ano. E os coordenadores é a responsabilidade da diretoria executiva escolher. Então, eles mandam a proposta e a gente escolhe dentro da diretoria executiva. Os líderes de projeto são de responsabilidade da capitã, né? Ela que vai escolher quais vão ser as melhores propostas para aquele projeto naquele período e vai fazer essa escolha de acordo com aquelas propostas de liderança. Atualmente, a gente está passando por um processo de mudança do nosso regimento, onde a gente quer incluir coisas novas, situações que surgiram durante esse cenário de pandemia, que a gente não previa que pudesse acontecer, então a gente agora
está passando por mudanças pequenas no regimento para que contemplem todas essas situações que a gente está vivendo agora. E aqui tem um pouco da estrutura, né? A estrutura de liderança do projeto, onde a gente tem o líder. Atualmente são 7 líderes, um para cada equipe de projeto, onde a gente tem membros de eletrônica e programação e membros de mecânica. E cada equipe de projeto pode ter mais de um robô, que é o que eu vou explicar mais para frente. E aqui são algumas das nossas categorias, né? A gente atualmente participa de 4 categorias, que é o tracking, o primeiro é o tracking, que é um robô de exploração de campo, que ele é um robô totalmente autônomo, onde ele tem que achar alguns cones dentro de um campo e lidar com diversas situações que podem acontecer no cenário atual da competição. O seguidor de linha, que também é um outro robô autônomo, onde ele tem que seguir uma linha dentro de uma pista preta, uma linha branca, e tem que fazer o percurso no menor tempo possível. Então, ele conta todo com uma teoria de controle, um sensoriamento dessa linha. Então, ele também tem que fazer isso tudo de maneira autônoma. A gente tem o combate, que é basicamente os robôs da categoria que são rádio controlados, que basicamente o objetivo é um combate entre 2 robôs, em que o objetivo principal é causar dano no outro, até que um pare de funcionar, ou conte mais pontos durante 2 minutos de luta. Então, essa categoria é dividida em diversos tamanhos e pesos. Geralmente é o que a gente encontra, por exemplo, no YouTube, tem a competição internacional, que a gente tem um objetivo de ir mais para frente algum dia. E, por último, tem os robôs da categoria Sumo, onde a gente tem um dojo, né, tipo um sumo japonês, onde o objetivo principal é tirar o adversário da arena. Então, a gente também tem a diferenciação por pesos, né? Aqui a gente tem um exemplo do Sumo 3 quilos, que ele pode ser tanto rádio controlado quanto uma categoria autônoma. Então, ele também tem essa limitação e o objetivo principal é tirar o oponente da arena por diversas estratégias. Aqui tem um exemplo, como eu falei, das equipes de projeto. Então, na esquerda vocês podem ver que é uma equipe de projeto para um robô. Então, a gente só tem, por exemplo, um robô da categoria Track, que é o nosso Atlas. Então, a gente só tem esse robô registrado nessa equipe de projeto. Mas, por outro lado, a gente atualmente tem, por exemplo, 3 robôs de Sumo para uma equipe de projeto só. Então, a gente decidiu fazer isso recentemente, né, de juntar todos esses robôs numa só equipe de projeto para otimizar o nosso tempo, integrar os nossos gastos, os gastos e o conhecimento. E aqui são as nossas áreas de trabalho. A gente tem, basicamente, quando abre o processo seletivo, a gente abre para 3 áreas, basicamente, que são a mecânica, eletrônica e programação a gente considera como uma área só, embora os coordenadores sejam distintos. Então, quem faz o processo seletivo entra como eletrônico e programador ao mesmo tempo, e a área de marketing, né? Então, são essas 3 áreas que a gente tem dentro da equipe. E o nosso trabalho em sala, né? A gente fica localizado no bloco C, na sala I-101, ali onde era no subsolo, ali onde fica o Lab Hobby, que também é o laboratório do nosso professor orientador, o Vitor Romano. E a gente fica no subsolo, ali onde era a antiga agência dos Correios, né? A gente fica ali embaixo. Então, nosso trabalho, antes da pandemia, a gente costumava trabalhar nessa sala, nesse laboratório, onde a gente tinha a divisão da sala em diversos campos, né? A parte de eletrônica, a parte de reuniões e a parte de mecânica. E durante a pandemia, o nosso trabalho tem sido remoto, onde a gente tem explorado novas possibilidades dentro da equipe. Então, a gente tem começado a trabalhar com simulações, tanto na parte mecânica quanto eletrônica. Então, a gente tem usado muitos programas de simulações para testar o nosso código, testar como foi a escolha dos nossos materiais, como é que estão sendo essa dinâmica assim, dos nossos robôs, como eles estão funcionando em termos de simulação. E também a gente está se aventurando agora na parte de registro do nosso conhecimento através das wikis, né? No GitLab, onde a gente está registrando esse conhecimento, coisa que a gente não tinha uma cultura tão presente na equipe. Então, agora a gente está começando a trabalhar melhor isso. Esse aqui são algumas das nossas competições nacionais.
aqui tem no canto esquerdo superior, vocês podem ver a Inatec, que foi a primeira competição que a gente organizou junto com o Clube da Engenharia. A gente tem pretensões de organizar novas competições em parcerias com algumas instituições para promover a robótica dentro do Rio de Janeiro, já que a maioria dessas competições aqui que vocês podem ver, elas costumam acontecer fora do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, a Winter Challenge, né, que é a maior competição da América Latina de robótica. Ela aconteceu em Concórdia, em Santa Catarina, então a gente teve um gasto muito grande para ir até lá competir. Então a gente quer também trazer esse cenário para dentro do Rio de Janeiro para poder estar perto de casa, né? Poder ter essa proximidade, um custo menor. Então essas são algumas das nossas competições nacionais que a gente participou. E também tem as competições internacionais. Em 2016 a gente chegou aí para a Índia, para uma competição de uma Olimpíada de Robótica, né? Representando o Brasil na categoria universitária. E também a gente já foi para o Japão, onde tem a maior competição de robô de sumô do mundo, né? Lá é onde a gente garantiu esse prêmio em 2019, na Winter Challenge de 2019, a gente conseguiu garantir uma vaga para o Japão, onde essa foto aqui da direita, né, dos nossos membros indo para lá, e o da esquerda foi em 2014, quando a gente também garantiu essa vaga. Aqui são algumas das nossas conquistas. Essa foto está meio desatualizada. A gente teve que fazer uma prateleira para os novos troféus que a gente ganhou. São das principais competições que a gente já participou durante esses 8 anos. E aqui tem um pouquinho dos gastos que a gente tem com a equipe com relação à hospedagem, transporte e inscrições de projetos, né? Isso é algo muito custoso para a gente. A gente todo ano tenta buscar ajuda com relação a isso. Para a Iron Cup do ano passado, desse ano, né, no início do ano, a gente conseguiu o transporte da UFRJ, que nos auxiliou bastante, reduziu bastante os nossos gastos com relação a competições, porque a gente também tem que garantir o dinheiro também para a hospedagem, onde a gente vai ficar hospedado, e as inscrições dos projetos e dos membros da equipe. Então, isso costuma ser algo bem custoso, e a gente costuma tentar garantir isso por meio de patrocinadores com a UFRJ. Aqui são alguns custos dos nossos projetos, eles variam muito, os custos, né? Tem o projeto de seguidor de linha, por exemplo, ele costuma ser algo de R$100, enquanto o de um projeto de combate, dependendo do peso, pode custar 5 mil. Então, isso varia muito e a gente busca sempre patrocínios, ajuda financeira, ajuda de serviços, para garantir que os nossos projetos estejam funcionais, eles estejam competitivos também. Então, alguns gastos também, por exemplo, do trekking durante o ano. E também a gente tem a parceria com laboratórios da UFRJ. Essa foto aqui foi tirada no próprio ME, que é um laboratório que nos auxilia com o serviço de usinagem. Então, aqui a gente conseguiu a usinagem de um dos nossos robôs de combate, que também nos facilitou bastante em termos de custos com o projeto. Então, é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, se quiserem perguntar alguma coisa, vocês também podem nos procurar nas redes sociais. Esse QR Code aqui vai levar para o nosso site, que ele está atualizado, foi atualizado esse ano. E obrigado pela atenção de vocês. Se quiserem perguntar alguma coisa,